Olá, bem-vindo ao canal. Esse é o primeiro vídeo. Aqui eu vou dividir com vocês reflexões da palavra, sonhos, enfim, várias coisas boas estão vindo por aí. Esse canal ele foi criado por Deus. Isso na verdade é uma direção de Deus na minha vida, para abençoar a minha vida e a vida de pessoas que eu espero realmente que alcance, né, tudo aquilo que Deus me mandar, me pedir para dividir com quem está assistindo, para ser abençoado junto comigo. Então, nesse primeiro vídeo, na verdade, eu queria dividir algo da parte do Senhor, um sonho que Deus me deu e que, pela direção do Senhor, eu preciso dividir isso com a igreja. E foi algo muito forte. Sexta-feira foi um dia bem difícil para mim. Meus 2 filhos estavam doentes, eu tive que correr para o pronto-socorro com eles, cuidar deles, os 2 com febre. Foi um dia muito difícil e na hora de eu dormir foi bem complicado. Eu estava tendo muita dificuldade para dormir e acabei adormecendo e eu tive um sonho muito forte. Nesse sonho eu tava... gente, se esse vídeo ficar grande, provavelmente eu vou cortar, mas eu não sei como que eu vou fazer para cortar. Eu acho que eu vou fazer de repente de 10 em 10 ou de 15 em 15 minutos, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse sonho eu tava no Copacabana Palace, tinha uma festa ali, eu assisti uma apresentação, que eu não me lembro de que era, e logo depois ele iria ter uma festa lá, mas eu nunca fui, não sei nem como é, eu já tava na porta, eu tava saindo, e no que eu tava saindo eu encontrei um moço que participou, um participante de um reality show de culinária, e nisso eu encontrei com ele, eu fui falar com ele, e no que eu fui falar com ele, ele disse assim, eu não posso falar contigo agora, e saiu com uns caras assim, meio estranho na porta. E nisso ele estava embarcando, acho que num metrô, num ônibus, acho que era num ônibus. E eu sabia o que ele ia fazer. Ele ia usar droga. De alguma forma eu sabia que ele ia usar droga, cocaína. E eu falei, tu vai me deixar aqui? Ele falou, eu vou. Pegou e saiu. Aí ele saiu. E ele saiu e me deixou ali sozinho. E aí eu me lembro que eu tinha que sair, ir para algum lugar, eu ia reencontrar um amigo meu. Gente, eu me lembro assim, mais ou menos, tá? Porque eu não gravei esse vídeo logo em seguida do sonho. Então eu tomei nota de algumas coisas para relembrar e tudo mais. Provavelmente alguns detalhes vai ficar meio faltando, mas o principal com certeza não vai faltar. E nisso eu tinha que encontrar um amigo que trabalhou comigo há um tempo atrás, um amigo muito querido. E eles falaram assim, vira aqui a esquina e tu consegue chegar lá. Eu falei, não, eu vou de ônibus, né? Porque ônibus é mais seguro e tal, porque eu sabia que era perigoso, né? Virar a esquina. Ali a rua tava bem escura, era de noite, mas tinha um pouca iluminação. E aí eu lembro que eu peguei e eu falei assim, eu vou pegar um ônibus, e peguei esse ônibus. E eu peguei o ônibus e cheguei na casa desse meu amigo. E eu lembro que ele me recebeu em casa. E eu entrei e a casa era uma casa de madeira, daquelas bem antigamente, de vó. O chão assim muito bem encerado, aquela decoração antiga assim, mas muito bonitinho, muito caprichosinho a casa, assim, bem arrumadinho. E me chamou a atenção num canto da sala, tinha um rádio velho, umas coisas assim velhas, antigas, sem usar. Era um desses radinhos velho mesmo. E tinha... Só que o que me chamou a atenção é que tinha um rádio novo, tipo dessa nova geração mesmo.
E, gente, tô com dificuldade para gravar, não sei pra onde que eu olho aqui. Então, meu primeiro vídeo provavelmente não vai sair aquela perfeição. Me perdoem, por favor. Com o tempo eu vou pegando o jeito. E aí, eu lembro que eu olhei no canto, assim, eu lembro que eu me abaixava bem e olhava tudo bem de perto. E nesse canto tinha um rádio desses antigos, bem empoeirado, tinha muita poeira, muita poeira. E aí eu observei que tinha um som, assim, um rádio novo, né, dessa geração nova. E aí eu peguei eu olhei, me chamou a atenção pela poeira, porque o resto da casa estava tudo limpo, estava tudo arrumado, mas aquilo ali estava muito sujo. Aí eu me levantei e vi que tinha, assim, as fotos desse meu amigo na parede, como se fosse aquela linha do tempo, né? Era desde pequenininho até ele maior, assim. E o que me chamou também a atenção é que a mãe dele, apesar de ela ter me recebido bem, ela estava muito triste. Muito, 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 muito triste. Ela sabe aquela pessoa, a expressão do rosto bem caída, triste. E aí, dali, ele falou, essa aqui é minha irmã, me mostrou a foto, só que na vida real, não sei nem se ele tem irmão. Eu acho que não, acho que só é irmão. E aí ele me contando que ali eram as fotos, a irmã, o irmão. Nas fotos os pais não estavam, são as crianças. E nisso ele foi me apresentando a casa, assim. E eu cheguei no quarto da irmã, tudo rosinha, assim. Parecia que era uma irmã mais nova que ele, assim, uma criança mesmo. Só que ela não estava em casa, nem esse outro irmão. E aí eu lembro que eu cheguei e tinha uma escrivaninha, uma penteadeirazinha, assim. E aí ali tinha uns pacotinhos pendurados, tinha um dinheirinho dentro e cada pacotinho estava escrito assim, tratamento, outro era corte, o outro era... Eu não entendi, mas é como se ela se comportasse, ela ganharia coisa para mexer no cabelo, assim. Por exemplo, isso aqui, ela se comportou bem, então esse aqui vai para hidratação. Era uma coisa assim. Ele até tinha no quarto dela esses pacotinhos também para ele, só que eram poucos. Isso que me chamou a atenção. Me dava a sensação de que ela era, sabe, filho preferido? Parecia que ela era filha preferida e que ele não tinha a oportunidade de fazer tanta coisa como ela. Aí nisso eu comecei a disfarçar e eu disse assim: me apresenta a casa, porque qual que era a minha intenção? Era de chegar lá porque eu sabia que ele estava usando droga. Então, de alguma forma, eu sabia que ele estava usando droga e que eu precisava sentar com ele e conversar com ele sobre aquilo ali. A minha intenção era sentar, conversar, ouvir ele, pregar para ele, para ver se ele, né, deixava aquilo ali. E aí eu peguei e falei assim: então vamos me apresentar a casa, para chegar num ponto em que eu chegasse no quarto dele, porque eu sabia que ali ninguém ia incomodar, né? E aí dessa forma eu fiz. E aí nisso o pai dele chegou. Quando o pai dele chegou, ele falou assim: tu não acha que tu é muito velha pra ele, não? Tá vindo fazer besteira na minha casa? Porque ele pensou besteira. E eu disse assim: não é o que o senhor tá pensando. O senhor, ele é meu amigo. Eu falei. Ele ficou transtornado assim. Eu vou pegar minha colinha aqui pra eu conseguir relembrar os detalhes, tá? E aí ele ficou muito transtornado com aquilo ali e ele foi para me atacar. Só que antes dele fazer isso, eu disse assim: o senhor sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo o que era pro senhor fazer. E quando eu falei assim, o que era pro senhor fazer, esse menino falou junto comigo. Eu falei assim: o senhor não ouve ele. Eu disse: foi isso que eu vim fazer aqui. E nisso ele se transformou. Ele quis me pegar e nisso esse menino ele foi diminuindo
ele foi ficando como se ele estivesse virando uma criança. E o pai dele chegou para mim e disse... E o pai dele disse... enfim, ele quis me atacar, ele quis me pegar. E eu falei assim, só um minuto, porque eu tô no terreno do Senhor. Eu falei... Aí eu peguei e fui pra calçada. Quando eu fui pra calçada, eu falei assim pra ele... Eu disse assim... Agora sim, aqui o Senhor não pode fazer nada comigo. Porque eu sabia que tinha poder dentro do que era dele, mas ali fora ele não tinha poder sobre mim. E eu falei isso pra ele, eu falei, agora o Senhor não pode me atacar. E nisso eu comecei a ficar com uma angústia no meu coração muito grande. E eu dizia assim... E começou a aparecer umas pessoas. E as pessoas começaram a bater foto. E nisso eu segurava ele contra a minha perna para proteger ele. E ele tava de costa para mim. Mas eu abraçava ele assim. E nós dois de frente para aquele tanto de gente batendo foto, filmando. Eu falei, que é isso? Que é isso? Eu falei, o que vocês estão fazendo? Isso não é para acontecer, não é para ninguém gravar, não é para ninguém bater foto, não é para fazer nada disso. Eu falei, quer saber de uma coisa? E nisso eu comecei a falar indignada. Eu falei assim, vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? E eu apontava para ele, eu apertava ele contra mim. Eu disse assim, isso aqui é o resultado de um pai que não ouve seu filho. Ele tá nesse estado. Eu falei assim, ele tá nesse estado porque ele tem um pai que não ouve ele. Ele tem um pai que não ouve ele. E eu tô aqui para tentar salvar uma pessoa. Mas o pai não deixa. Eu dizia assim. E aí eu sei que naquele momento aquele vídeo viralizava. As pessoas começaram a divulgar. E aquilo ganhou assim um sucesso muito grande, aquele vídeo. Porque eu comecei a me indignar enquanto as pessoas perdiam tempo batendo foto minha e gravando o que estava acontecendo. E ao invés de elas irem lá, sabe, pegar aquele exemplo daquele menino e não repetir, ir para casa. Elas estavam ali querendo bater foto. E aquilo viralizou. E quando aquilo viralizou, começou uma guerra espiritual muito grande, mas eu via essa guerra. Era ali perto da casa dele, essa guerra. E eu entendia que era uma guerra espiritual, mas era realmente na cidade, era naquele local. E eu lembro que o meu filho mais velho estava comigo, o Caio, ele tem 9 anos, ele estava comigo nessa guerra, minha irmã mais nova também. A Mayara, eu vi ela meio que de relance, assim, mas ele estava bem do meu lado. E nessa guerra, vinham umas pessoas contra nós e essas pessoas estavam de preto. A maioria eram mulheres, mas não era assim, não estava totalmente coberto. Um pouco era da parte de cima, um pouco delas tinha só a parte de baixo, mas as peças de roupa eram preto e elas vinham em cima da gente. Mas com muito ódio, muito ódio. O rosto assim, quase desfigurado de tanto ódio. E elas vinham com muita força pra cima da gente. E eu não queria fazer nada com elas, com essas pessoas. A maioria era mulher. Mas eu precisava me defender, né? E o que me chamava atenção, aí nisso chegou uma moça, ela tava com guarda-chuva, não sei nem porquê. E eu lembro que eu falava assim pro Caio, Caio, essa é tua. Aí ele pegava ela, ele lutava. Realmente a luta era corporal, não tinha arma. A gente não tinha arma e elas também não tinham arma. Eu falo elas porque a maioria era mulher. E
E aí o que acontece? A gente ficava parado e o inimigo vinha contra nós. A gente não ia contra o inimigo, a gente se defendia do inimigo. E se for pra gente parar pra pensar, né? Eu tava questionando a Deus antes de dormir, perguntando ao Senhor, abrindo parênteses, por que a gente não tinha nada pras costas, né? Porque a gente só tem a armadura em Efésios 6, eu não me lembro de nenhuma peça que protege as costas. E realmente atrás de nós havia uma parede e a gente só se defendia. E aí eu entendi que a gente não pode virar as costas para o inimigo. A gente sabe que ele está ali e quando ele vem, a gente precisa ter esse contra-ataque, a gente precisa atacar. E aí, ali no meio da guerra e tal, eu comecei a observar, enquanto o Caio lutava com essa moça do guarda-chuva, sei lá porque que ela tinha um guarda-chuva, eu comecei a observar, tinha uns espinhos no chão. Uns espinhos mais ou menos de uns 7 centímetros por aí, grandes, pretos, e na ponta tinha algo branco, a pontinha era branca. E eu lembro que eu comecei a catar esses espinhos do chão e eu sabia que isso eram dardos inflamados. E Deus, e eu falava assim, mas Senhor, não são flechas inflamadas? Aí o Senhor disse assim, são dardos inflamados. O que eu entendi nessa hora? Eu pensei assim, gente, são pequenos espinhos. Pequenos espinhos que podem acabar com uma pessoa. Pequenos pecados, pequenas faltas, pequenas falhas que a gente tem no nosso caráter, sabe, no nosso modo de ser, que pode acabar com uma pessoa, espiritualmente falando. Não eram flechas gigantes, eles vinham com espinhos. Ou seja, a pessoa estava ali com aquilo ali na mão, não dava para saber, sabe? Mas eu sei que eu peguei, eu catava aqueles espinhos e eu usei aquilo para me defender. E eu lembro que eu cravava assim, na pele, sabe? Da pessoa. Eu lembro daquilo entrando assim. E era uma sensação muito ruim, mas eu precisava fazer aquilo para me defender. E aí, isso me chamou muita atenção, sabe? Por ser espinho, coisa que passaria despercebido. E quantos pecados grandes que a gente, nossa, esse pecado sim. E a gente não se preocupa, a gente não se atenta a pequenos pecados, gente. A pequenos espinhos que tá na nossa carne, que tá, sabe, atrapalhando a nossa vida espiritual. E que a gente não dá bola, né? A gente não dá crédito. E aí, o que me chamou a atenção também nesse sonho é que não tinha só eu e o Caio lutando e nem a minha irmã. A igreja toda estava lutando. Aquela guerra não era só minha. A igreja toda estava lutando. Aí tava a gente e tinha assim um grupo de pessoas no canto, eu lembro, no outro cantinho. E eles estavam como a gente, tinha uma parede atrás. E eles estavam assim, prontos para a guerra. E eles lutavam. E eles estavam de branco, como a gente. E lutavam contra esses que vinham contra nós, de preto. Eu não sei dizer para vocês se eram pessoas usadas pelo inimigo ou se eram próprios demônios que vinham contra nós, mas eu sabia que aquilo era espiritual. E aí eles vinham contra nós e a igreja lutava junto com a gente.
E assim, uma coisa que eu entendi e que eu via isso no sonho, é que um defendia o outro, sabe? A igreja, um defendia o outro. Não era assim, tipo, a minha, os meus inimigos e os dele. Não, um defendia o outro, um se colocava na frente do outro. E uma coisa assim que me chamou muita atenção é que tinha mais gente de preto do que de branco. A igreja era pouca. O inimigo tinha muito mais soldado do que a gente, sabe? Mas o pouco que tinha permanecia. O pouco que tinha ficava ali, permanecia e vencia. Esse povo vencia. Mesmo com pouca gente, eles venciam e davam conta. Cansados, muito cansados. Mas eles permaneciam, mesmo correndo o risco de morrer, mesmo correndo o risco de ser atacado. A igreja permanecia de pé. E aí eu me lembro que eu fiquei muito cansada. E eu falei, Caio, vamos entrar ali. Era como se fosse um banheiro pequenininho, sabe? Esses banheiros assim, pequenininho, bem pequenininho. Banheiro assim de restaurante, de loja que é pequenininho para atender os clientes. E aí eu falei assim, vamos entrar ali. Eu quero descansar. Eu disse. E aí no que eu fui descansar, parar um pouco. O Caio, eu recebi um áudio no WhatsApp e eu fui ouvir. E eu não sei porquê, mas eu fiquei com o número 21 na minha cabeça. Eu não sei se o áudio durava 21 segundos, sei lá, uma coisa assim. Eu lembro que eu vi o número 21 no celular. E enquanto eu ouvia, o Caio me chamava o tempo todo. Mãe, 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 mãe. Aí eu falava assim, fica quietinho, porque senão eles vão achar a gente, vão entrar até pela janela. Eu disse, não me chama pra mãe escutar o áudio, preciso. E nisso ele insistia, insistia. Eu disse, não, deixa a mãe escutar. E eu falava pra ele, fala baixinho, fala baixinho. Só que assim, eu sabia que enquanto eu saía, né, a guerra ficava ainda mais pesada para quem ficava lá. Então eu entendi, gente, que na igreja, quando um sai da sua posição, quem fica sofre um peso maior na guerra. Se todo mundo, se a igreja fosse mais unida, se todo mundo lutasse a mesma guerra, não ia ter tanta divisão na igreja. Não ia ser tão pesado para aqueles que estão na posição. E aí eu tava com o Caio lá nesse banheiro. Eu queria descansar. Quantas vezes a gente tá cansado na caminhada e tudo que a gente queria fazer era parar para descansar um pouco. Mas a gente não descansa no Senhor. A gente descansa longe do Senhor. A gente descansa no Instagram, a gente descansa no Facebook, a gente descansa no WhatsApp, como eu fiz no sonho. E quantas vezes a gente já fez isso? Ai, só um pouquinho, filho, e vai ouvir o áudio. Às vezes não é importante, dá pra esperar. E a gente, com poucas distrações, com qualquer distração, com qualquer coisa, a gente tá perdendo tempo
sobrecarregando outros irmãos que estão lutando por nós, que estão intercedendo pela igreja, quando era pra gente se posicionar. Em guerra, nós estamos em guerra. Nunca se viu um tempo tão difícil de lutar pelas crianças, para cuidar das crianças, para guardar as crianças. A gente sente isso. E eu falava pro pai desse moço, eu dizia assim, eu falava para as pessoas que me filmavam, que me gravavam, eu dizia assim: vocês estão vendo isso aqui? Gente, ele estava encolhido na minha perna. Encolhido. E eu tentava proteger ele, sabe? Eu abraçava ele. E eu dizia assim: gente, ele tá desse jeito porque o pai dele não ouviu ele. E quantas vezes a gente faz aquilo que eu fiz no sonho? A gente vai ouvir um áudio, a gente vai ver um filme, a gente vai mexer no Instagram, a gente vai fazer bobeira. Enquanto a gente podia abraçar o nosso filho, proteger, guardar eles, ouvir o que eles têm para dizer, para que eles olhem pra gente e vejam na gente alguém que eles possam se sentir seguro. Aquela criança se sentia mais segura comigo do que com o próprio pai. Pais, 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 pais. Abram os seus olhos, cuidem dos seus filhos. Vocês são o governo da casa, os sacerdotes do lar. Não percam seus filhos para o inimigo, para as drogas, para as distrações, gente. Vamos se posicionar, gente. Existe uma guerra espiritual e a gente quer parar para descansar e dar bola para as coisas desse mundo. E a gente negligencia o nosso papel de pais, educadores, intercessores dos filhos, guerreando pelos nossos filhos. Eu creio que o Caio estava de branco do meu lado, lutando comigo, apesar de muito novo. O Caio conhece a palavra já de um tempo. E eu creio que era por isso que ele estava ali. Mas a gente precisa se posicionar e abraçar nossos filhos e falar quanto eles são importantes, quanto a gente ama eles. Muitas das vezes eles vêm com uns assuntos assim que a gente não se interessa muito. Mas ouve, gente. Ouve, porque o mundo tá lá fora esperando o teu filho para oferecer droga, prostituição, para oferecer coisas que só vão levar ele à ruína, à desgraça. E quantos pais que estão assistindo isso sem fazer nada? Nada. Tem vários pontos que eu poderia entrar nesse sonho, mas tem muita coisa. Muita coisa, tem muitos detalhes nesse sonho, tem muitas coisas que o Senhor ainda está me revelando desse sonho, o significado. Não sei o porquê do Rio de Janeiro, não sei porque o Copacabana Palace, eu não sei. Talvez a gente consiga entender que de todos nós, do rico que frequenta um Copacabana Palace, né, ao pobre, todos nós precisamos de Cristo e todos nós estamos sujeitos a cair. Assim, a conhecer as drogas, a conhecer outras coisas que esse mundo oferece. E todos nós, como pais e mães, independente de classe social, a gente precisa educar os nossos filhos com bons valores, sabe? Então, realmente está muito difícil, gente. Está muito difícil, os tempos estão muito difíceis, né? Então, assim, e aí, no meio disso tudo, E aí, antes de eu dormir, eu tava com um pouquinho de frio. E aí eu falei assim: eu vou botar essa blusa aqui, branca. E olha a posição que eu acordo. Não acontece com frequência, mas às vezes acontece de eu dormir de bruços, com as pernas
virada assim, em direção às costas, e eu apoio um cotovelo no outro, então a perna fica apoiada assim. E eu acordo em posição de guerra. Quando eu acordei desse sonho de branco, de bruço e com o joelho no chão, com a cara no pó. O branco representa pureza, santidade. Não nossa, mas de Deus, de Jesus, que se sacrificou por nós. E nós somos santos porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E eu acordei nessa posição, gente. E a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar, botar minha cara no pó e pedir perdão a Deus pelo que eu tinha negligenciado de fazer como mãe, né? E como serva de Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa casa é restaurar o altar de adoração. A gente precisa de adoração e humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, né, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai atender as nossas orações e o Senhor vai sarar a nossa terra. O nosso primeiro ministério, a nossa terra, é a nossa casa. A gente precisa buscar muito mais pelos nossos filhos, pela nossa família, que é o nosso primeiro ministério, é a nossa família. E guerrear com adoração, humilhação, é o rosto no pó, é a cara no pó, e clamar a Deus por misericórdia. Para que a gente venha salvar os nossos filhos. E eu consigo ver muitas coisas boas que Deus tem feito, jovens que o Senhor tem levantado, crianças que o Senhor tem levantado, coisas tremendas que o Senhor tem feito. O avivamento, eu creio que está chegando uma época de avivamento para o Brasil. Um dos motivos que tem sido tão difícil, mas eu creio que ainda assim é para o tempo dos nossos filhos. E que hoje a gente precisa se posicionar e ensinar o caminho que eles devem andar, para que o avivamento venha no tempo deles. E nós vamos preparar esse caminho. Eu creio em nome de Jesus. Algo também que eu sonhei, antes de eu dormir, eu questionei ao Senhor sobre, não questionei, né? Perguntei ao Senhor o significado, a referência bíblica sobre cada parte da armadura, onde fala sobre Efésios 6, né? Por que o cinturão da verdade, a couraça da justiça? Eu queria saber mais sobre isso. Então eu orei, meu filho brincando. Então eu orei e pedi ao Senhor, né, que me falasse mais sobre a armadura. E eu falei isso, orei isso e fui dormir. E quando eu fui dormir, eu tive um sonho que um homem fazia uma espada de papelão, de papel. Parecia aquele papel pardo. E ele fazia essa espada. Eu via as mãos, só as mãos dele. E ele fazia a espada como se olhasse de cima. E conforme ele foi virando, antes dele fechar aquela espada, ele passou um sangue, não era sangue, na verdade, passou uma tinta meio rala. E ele ajeitou assim, a espada dobrou. E aí eu acordei, eu perguntei a Deus, o que era aquilo? Ele disse, Paloma, vocês até tentam, a igreja até tenta guerrear, só que é com a arma de homens, é com a arma de vocês, e não com a arma que eu
coloquei para vocês lutarem. Então assim, gente, a gente não vai contra o inferno, é o inferno que vem contra nós. E a gente precisa se defender com a espada do Espírito. Só que a gente tem feito as nossas próprias armas. A gente não tem pego a arma do Senhor. A gente não tem pego a arma de Deus para lutar. A gente tem feito as nossas próprias armas. E aí aquele sangue falso, que era uma tinta, a gente acha que aquilo ali é o sangue do inimigo. A gente acha que a gente está conseguindo, mas não tá. A gente luta, a gente guerreia de uma forma que a gente acha que tem que ser, mas não é. A gente precisa ter esse discernimento de que a luta é de Deus, não é nossa. E a nossa guerra é cara no pó, é humilhação, justamente para a gente, diante de Deus, confessar que a gente, sem Ele, não consegue fazer nada, a gente não consegue guerrear. É Ele que luta. A partir do momento que a gente se humilha, que a gente se entrega ao Senhor, que a gente coloca tudo diante dEle. E diante dEle a gente fala e declara a nossa incapacidade, Ele vai guerrear por nós. Só que a gente tem tentado contra o inimigo, ir contra o inimigo com uma espada de papelão, com uma espada que nós fizemos. E muitas das vezes a gente mesmo coloca aquele sangue pra gente acreditar que foi a gente. Pra gente acreditar que nós que fizemos alguma coisa. Tem muita coisa nesse sonho. Tem muita coisa. Mas se tem uma coisa que ficou muito clara, pra mim, pelo menos, é que a gente precisa primeiro aprender a guerrear com o Senhor. Que a guerra não é nossa em primeiro lugar, é do Senhor. Porque a gente, na nossa carnalidade, a gente não dá conta. Então a gente está guerreando errado, da forma errada e com as nossas armas. Segunda coisa, sim, nós temos vivendo um tempo de guerra espiritual muito forte. E por isso a gente precisa se posicionar. Terceiro, não é tempo de descansar. Não é tempo, gente, de se distrair. Cuidem com as distrações. Quando a gente quer descansar, a gente precisa descansar no Senhor. E não descansar no que o mundo oferece. Isso distrai a gente e tira a gente do foco que é Cristo. Quarta coisa, outra coisa. Quando a gente não guerreia, não se posiciona, a gente sobrecarrega quem está se posicionando, quem está guerreando. E eu creio que a igreja é muito grande. Em número, em quantidade. Hoje eu não tenho esse número. Eu acho que só Deus é que sabe, né? Mas tinha pouca gente corajosa suficiente para chegar e falar: eu vou me alistar nessa guerra, eu vou estar lá. Pode o inimigo vir, mas eu vou estar lá. Eu posso cansar, mas eu vou estar lá. Não tem sido dias fáceis para ninguém, nem para mim. E foi muito difícil ver meus 2 filhos doentes. Isso nunca tinha acontecido. Para quem não sabe, o Nathan tem 1 ano e 7 meses e o Caio tem 9. E ver os 2 com febre, doente, e eu me senti tão incapaz. E eu falei, meu Deus, é só o Senhor. Porque a gente é limitado, gente. A gente é limitado. Não tem arma humana pra gente lutar. Não existe. A gente precisa aprender a descansar e entregar a nossa guerra diante de Deus. Porque senão a gente não aguenta. Se tá pesado,
é porque não é de Deus, é porque tu tá carregando algo que Deus não te mandou carregar. Muitas das vezes a gente quer fazer o nosso papel, o papel dos filhos, o papel, né, do marido e até mesmo o papel de Deus. E aí aquela guerra, fica tudo pesado, fica muito difícil. A palavra de Deus fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então a gente está descansando em lugares errados. Vamos aprender a descansar no Senhor, a se dedicar a ler a palavra de Deus. É corrido para todo mundo, né? Muita gente na correria, e é trabalho, e é casa, é filha, é comida, principalmente a mulherada tá, né? Hoje em dia também trabalhando fora, ajudando em casa, né? E então assim, a gente sabe que é corrido para todo mundo, mas a gente consegue parar para fazer outras coisas. Então a gente precisa parar de dar desculpa e se posicionar diante de Deus e pegar a palavra de Deus e guerrear com a palavra de Deus, colocar a fé em ação diante de Deus e entregar tudo nas mãos dele. E eu vim com essa blusa representando aí, né, a igreja que vai se levantar nesse tempo, que vai guerrear, né, não com a sua própria arma, não com a sua própria força, mas com as armas do Senhor. Que o Senhor vai assumir essa guerra por nós, quando nós nos posicionarmos. E eu creio que tudo isso, todo esse sonho, tudo isso aconteceu para a glória de Deus. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te abençoado, que você venha se posicionar diante de Deus. Entrega a tua luta nas mãos do Senhor. Não pegue isso para ti. Tem muita gente, não sou só eu, tem muita gente carregando pesos e fardos que não são os seus. Entrega para o Senhor, descansa, mas descansa nele, para que tu venha desfrutar a paz que excede todo entendimento. E não a paz que o mundo dá, que diz assim, vai lá ver o Instagram para tu ter paz. Tu tem paz, mas vai dormir 2, 3 horas da manhã mexendo no Instagram, ao invés de dormir orando, que seja. Tá cansado? Dormir orando, amém. Melhor do que mexendo, né, no celular vendo besteira. Então assim, gente, nem que seja dormindo. Eu fui orar e acabei dormindo, amém. Dormiu em Deus, amém. Mas busca com pouca força. Busca, vai ali, um capítulo por dia. Não deu hoje, vai amanhã. Vivendo um dia de cada vez. Traz os filhos para perto. Fala para eles o quanto eles são importantes para ti. O quanto tu ama eles. Desliga um pouquinho o celular. Vão para um parque, tomar um sorvete. Olhar no olho, conversar, se interesse pelos interesses do teu filho. Sabe? São pequenos detalhes, gente, que fazem a diferença. Pequenos detalhes que fazem diferença. Muitas das vezes eles querem tão pouco da gente e a gente acha que eles querem grandes coisas, uma grande festa de aniversário. E a correria muitas vezes é tanta na festa de aniversário que a gente não consegue nem olhar para o olho do filho, né? Nem na hora do parabéns. Então, assim, é tudo tão, sabe? Eu tenho que dar o brinquedo que ele quer, eu tenho que dar. Às vezes tu bota teu filho para cozinhar contigo, né? E aquilo ali para ele já é. Bota ele para lavar o carro contigo. Bota ele para ajudar a consertar a resistência do chuveiro. Relacionamento. É para isso que Deus nos chama. E é isso que a gente precisa construir com os nossos filhos. Um relacionamento. É fácil? Não, é desafiador. Mas a palavra de Deus fala que sem Deus nada a gente pode fazer. Sem Cristo nada a gente pode fazer mesmo. Então tudo, o que tem que vir em primeiro lugar é Cristo. É a direção de Deus, do Espírito Santo, que vai conduzir nós a fazermos o que é certo. Amém? Eu oro para que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. E se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Enfim,
curtem o vídeo, divulguem, compartilhem se vocês acham que, né, abençoa a vida de vocês. E é isso. Provavelmente mais pra frente vão vir outros vídeos, né? E não vão ter dia certo. Aqui vai ser tudo direção de Deus totalmente. Quando tiver uma palavra, algo para dividir com vocês, com os irmãos, eu vou trazer um testemunho ou algo assim, tá? E é isso. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém?